Boa noite, graça e paz, irmãos. Tudo bem? Chuva que Deus manda. Quase 5 meses. De novembro para cá, chuva. É a vontade de Deus, louvado seja o nome dele. Irmãos, o pastor está com uma tosse há algum tempo já, né? E hoje ele pediu para que eu pudesse auxiliá-lo e servir também o Senhor Jesus e a igreja. E nós vamos hoje ver sobre a vigilância e a esperança em meio ao sofrimento na vida do cristão. Então eu queria convidar os irmãos para nós meditarmos nas Escrituras, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, 1 de Pedro 5, do versículo 8 ao 11. Primeira de Pedro 5, do verso 8 ao verso 11. Todos acharam? Podemos ler com fé a palavra de Deus? Então vamos ler. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos com temor e tremor diante do Senhor e da sua santa palavra, suplicando a graça e o poder do Teu Espírito Santo para nos ensinar, nos exortar e nos encorajar para que possamos viver de acordo com a Tua vontade em meio aos sofrimentos da nossa vida. Senhor, fala conosco pela Sua santa palavra. Ajuda-me a Te servir e a servir aos meus irmãos. No nome do Senhor Jesus, glorifica o Teu nome e o nome do Teu Filho por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a primeira epístola de Pedro, os irmãos nós tivemos há pouco tempo atrás, a segunda-feira, a todas as segundas-feiras, o pastor tem feito o lendo a palavra com toda a igreja, e nós lemos essa carta do apóstolo Pedro, e nós vimos o contexto, o propósito dessa carta. Essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 60 a 67 do primeiro século da era cristã. A maioria dos estudiosos concordam que provavelmente quando Pedro, no final, ele diz no versículo 13 do capítulo 5, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda. Talvez Pedro estava se referindo aqui
A igreja que se reunia em Roma. Muito provavelmente Pedro estava em Roma porque, segundo a tradição da igreja, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e morto na cidade de Roma. Então Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, é usado para deixar essa epístola, essa escritura, a palavra de Deus para nós e para todas as igrejas de todas as eras. E o propósito principal dessa carta era chamar os crentes à perseverança na fé em meio ao sofrimento e à perseguição e a viverem uma vida de pureza e santidade mesmo em meio a este contexto de sofrimento e perseguição. Perseverança na fé e santidade. E quando nós chegamos no capítulo 5, do verso 5 em diante, Pedro vai dar alguns conselhos aos jovens da igreja. Ele vai dizer para os jovens, sede submissos, verso 5, aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. No verso 6 ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós, quando estamos atravessando um momento de ansiedade e preocupação, nós meditamos muito nesse versículo. Mas às vezes a gente perde o contexto em que este versículo está inserido. Ele está inserido na vida de um público original, no primeiro século da era cristã, vivendo em um contexto de sofrimento, perseguição. Pedro vai descrever nessa epístola, irmãos, sofrimentos de várias formas. Crentes que estavam sendo difamados, injuriados sem motivo. Crentes que estavam sofrendo escárnio por terem abandonado a maneira como os gentios viviam na imoralidade, na promiscuidade, e agora eles, vivendo uma nova vida em Cristo, eles estavam sendo provocados e sofrendo esse tipo de afronta, de escárnio, sofrimento. Eles estavam sofrendo também, muitos deles, até mesmo diante dos seus senhores, e sofrendo por fazer o bem e não por fazer o mal. E aí Pedro diz para eles, a única forma de trazer honra para o nome de Deus é você sofrer por fazendo o bem, porque sofrer por fazer o mal, que louvor há nisso? Nenhum. E aí Pedro vai sempre deixar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus, o justo, sofreu pelos injustos e deixou o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ou seja, sofram, se tiverem que sofrer, por fazer o bem e não por fazer o mal. Porque sofrer por fazer o mal é algo que talvez a gente deva até esperar. Se provocarmos isso a alguém, algum tipo de mal, o que vai vir de volta, geralmente vai ser um sofrimento de várias maneiras. Mas não era o caso dos crentes, para quem Pedro escreve. Eram os crentes da região da Ásia Menor. Ele descreve no início da carta os crentes da região da Capadócia, Bitínia, Galácia, da Ásia. E Pedro, ele quer encorajar esses irmãos, como é que eles devem viver em meio ao sofrimento. Nós podemos estar perguntando aqui, eu não estou passando o mesmo tipo de sofrimento que esses irmãos, o público original desta carta. Talvez não haja ninguém te afrontando por você fazer o bem e te perseguindo por você ser um cristão nesse momento. Mas essa carta se aplica a qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando e que eu esteja passando. Porque Pedro vai agora, no final da epístola, fazer um alerta e, ao mesmo tempo, trazer ânimo, encorajamento e esperança para nós, crentes em Jesus, em meio aos sofrimentos. Talvez você está aqui nessa noite e não esteja passando pelos mesmos sofrimentos que esses crentes da igreja primitiva. Mas talvez
você esteja passando por algum problema de enfermidade que já se estende por um período e tem trazido sofrimento sobre você. Talvez você tenha passado por algum tipo de sofrimento por ser mal compreendido por alguma pessoa no seu trabalho, na sua família, sendo provocado, afrontado, ou talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira e isso tem trazido sofrimento, tem trazido angústia. Tem tantas maneiras e tantos tipos de sofrimentos que podem alcançar as nossas vidas, irmãos. Talvez você mesmo não esteja passando por alguma enfermidade. Talvez tenha alguém que você ame muito, com uma doença crônica, que vem trazendo sofrimento, e você, por ser um cristão e por amar essa pessoa, você vem sofrendo com ela. Talvez você ainda esteja sofrendo pela perda de alguém que você amava e que se foi, e que talvez faça já um bom tempo que isso aconteceu, mas você continua com aquele buraco no peito e sofrendo. Talvez você esteja passando por um sofrimento que você tem pensado assim, por que ele não cessa? Por que tem se estendido tanto? Bom, nós vamos ver no verso 11 que uma das esperanças que nós temos, nós vamos chegar nele, mas a nível de introdução, nós vamos ver no verso 11 que uma das esperanças e encorajamento que nós temos em meio ao sofrimento é que a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Deus é soberano e Ele governa e controla todas as coisas. Talvez nós não tenhamos, ou nós não estejamos sendo fortalecidos como deveríamos, por não meditarmos no meio do sofrimento em doutrinas preciosas como a soberania de Deus. Irmãos, que doutrina gloriosa, que conforto essa doutrina traz para nós. Não é só uma questão de saber sobre a doutrina para talvez debater com alguém na internet, ou até mesmo para poder adquirir o conhecimento apenas para poder estar apto a ensinar outros crentes sobre a soberania de Deus. Não, é porque nós precisamos dessa doutrina diariamente em nossas vidas, porque nós não temos como viver uma vida neste mundo sem problema. Se você e eu achamos que nós vamos viver um tempo sequer da nossa vida neste mundo sem nenhum tipo de problema, é uma ilusão. Esse mundo é um problema, é um mundo permeado de problema, é um mundo caído, é um mundo que, segundo João na sua primeira epístola, jaz no maligno. E nós temos problemas e nós passamos por sofrimentos e nós precisamos dessa doutrina gloriosa, em que Deus tem o domínio sobre todo o universo, sobre toda a criação, sobre todas as circunstâncias, sobre cada detalhe, a ponto do Senhor Jesus dizer aos seus discípulos, quando ele estava preparando eles para a missão que eles teriam de proclamar o Evangelho e de que eles seriam levados aos tribunais, seriam perseguidos por causa do nome do Senhor, e o Senhor diz: não se vende 2 pássaros por um acés, e nenhum deles cai de uma árvore sem o consentimento do vosso Pai. Até mesmo cada fio de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, ou seja, Deus tem a sua vida e cada detalhe dela em suas mãos. E a minha também. E nada acontece fora da vontade graciosa, infinitamente sábia do nosso Deus. Mas vamos lá, versículo 8. Pedro, ele está falando no contexto de sofrimento. Por quê? Porque veja, no final do versículo 9 ele diz: certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então nós temos que ter em mente o contexto. Pedro está exortando
crentes em Jesus que estão vivendo num contexto de sofrimento terrível e até de perseguição por causa da fé. E ele faz um alerta. No versículo 8, ele traz um imperativo, uma ordem a eles, que vem com uma conotação de alerta mesmo, de exortação. Sede sóbrios e vigilantes. Primeiro ele nos exorta como que nós devemos ser em nossa conduta diária. Os crentes devem viver diariamente em um estado de vigilância espiritual. Agora ele nos dá a razão na sequência do versículo. O diabo, essa é a razão, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ok. O cristão deve viver constantemente em um estado de alerta e vigilância espiritual. Por quê? Porque, segundo Pedro, o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem está escrevendo isso? O apóstolo Pedro. Por que o Espírito Santo usou o apóstolo Pedro para falar sobre o nosso adversário, o diabo, rugindo como um leão ao nosso derredor? Pensem, por que Pedro? Porque nenhum outro apóstolo, talvez, sabia o que era ter o diabo andando ao derredor, rugindo como leão, querendo tragá-lo como Pedro. Como nós sabemos disso? Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Pedro é avisado por Jesus que alguma coisa vai acontecer. O que é que Satanás quer tragar de nós? Pare para pensar. Ele anda como um leão ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa devorar ou tragar. Mas o que é que o diabo quer devorar e tragar de vocês e de mim? Esse texto de Lucas 22, do versículo 31 ao versículo 32, nos mostra o que Satanás queria tragar de Pedro, devorar de Pedro, e o que é que ele quer tragar de você e de mim, principalmente quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui está. Isso lembra de Jó, não lembra? Satanás vai até a presença de Deus para mexer na vida de Jó e ele vai fazer uma acusação, que Jó só adorava a Deus ou só exercia algum tipo de fé em Deus porque Deus havia colocado uma sebe em volta dele, uma cerca. Que cerca? Jó era um homem cheio de posses. Tinha uma família abençoada, muitos filhos, esposa. Jó era um homem próspero, materialmente falando. E Satanás vai dizer que ele só adorava a Deus porque ele tinha as coisas. Tira para ver se ele continua adorando. Mas ele não pôde mexer em nada na vida de Jó sem primeiro pedir permissão a Deus. E nós sabemos a história. Jó sofreu, Jó reclamou, sim, Jó reclamou. E qualquer um de nós teríamos reclamado até mais que Jó. Porque Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, e a mulher ainda
não tinha estrutura nenhuma para encorajá-lo a uma vida de fé. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó termina, apesar de todo o sofrimento, mas termina sendo um homem que continua, por mais que ele reclamou, por mais que ele questionou a Deus, ele continua até o final como um homem que cria em Deus. O diabo não lhe tirou a fé. Agora vamos voltar para Pedro. A mesma coisa. Simão, Simão, o Senhor Jesus dizendo para Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O pastor e teólogo John Piper, comentando sobre esse texto, ele diz que na mente dele vem uma imagem. A peneira e Satanás moendo Pedro na peneira, e Pedro vai sair aqui no fundo da peneira. O que vai ficar em cima? Satanás quer que Pedro passe pela peneira, mas alguma coisa fique retido aqui em cima na peneira. A fé. Se o diabo tirar sua fé e a minha fé, ele não precisa se preocupar com mais nada na nossa vida. Só tirar a nossa fé. E não há momento que ele mais se aproveita para rugir como um leão ao seu derredor e ao meu derredor, para tragar a nossa fé, para colocar dúvida na nossa mente, para tentar tirar a nossa confiança em Deus, do que quando nós estamos passando por algum tipo de sofrimento e esse sofrimento demora. Por que é que Pedro foi passado na peneira e por que é que a sua fé não acabou? Versículo 32. Jesus diz, eu, porém, eu, o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, eu, porém, roguei por ti. Pedro, eu intercedi por você junto ao trono do Pai. Jesus está dizendo para Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, ele vai ter permissão de peneirar você. Mas eu orei ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça, não termine definitivamente. Nós sabemos a história. Pedro, cheio de autoconfiança, vai dizer, não, eu vou até o final. Se todos te abandonarem, eu morro contigo se tiver que morrer. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Nós sabemos. Pedro caiu. Aí você deve estar perguntando, mas a fé dele falhou. Jesus orou para que a fé dele não desfalecesse, mas a fé dele falhou. Falhou, mas não falhou em definitivo. Você e eu, quando nós estamos sendo peneirados como trigo, falhamos também. Mas se você está aqui nessa noite, embora a tua fé em algum momento tenha falhado, se você está aqui, crendo no Senhor, a sua fé não falhou definitivamente. Pedro caiu, Pedro negou o Senhor, Pedro praguejou. Mas o Senhor falou uma coisa aqui para ele, não só que orou por ele, que já seria o bastante. Saber que Jesus ora por você diante do Pai, e o Pai atende qualquer pedido do Filho. Mas ele diz, tu, pois, quando te converteres, não é quando tu, pois, se te converteres, é quando tu te converteres. Jesus está afirmando que Pedro vai voltar, que a fé dele não vai acabar definitivamente. Jesus não está colocando a questão como uma possibilidade dele voltar. Jesus está afirmando, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. E agora, algumas décadas depois, Pedro, e aí nós voltamos para a carta, no capítulo 5, está fortalecendo os seus irmãos,
num assunto que ele sabia por experiência, que existe um adversário, irmãos. Sabe de uma coisa? No meio evangélico, nós temos dois extremos. Nós temos aqueles evangélicos que Satanás é como se Satanás, se o diabo não existisse. Então nós temos o extremo daqueles que não consideram nem sequer a existência dele. E nós temos aqueles que vivem com medo do diabo. Nessa batalha espiritual, se nós queremos saber aonde nós temos que estar, aqui está o texto. Sobriedade e vigilância, alerta, principalmente em períodos de perseguição, sofrimento. Por quê? Porque nós temos um adversário. Você não deve ter medo dele, por quê? Porque você foi tirado do império das trevas, Colossenses 1, versículo 13, e transportado para o reino do Filho amado de Deus. 1 de João, capítulo 5. O Senhor Jesus nos guarda e o maligno não nos toca. Mas o mesmo Deus que diz que nós fomos tirados do império das trevas, Satanás não exerce nenhum governo mais sobre as nossas vidas. Nós temos um novo governante, um novo rei. Nós estamos no reino do Filho de Deus. O mesmo Deus que diz que Satanás não pode nos tocar porque o Filho de Deus nos guarda, o mesmo Deus está dizendo: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao derredor de vocês, rugindo como um leão, querendo tragar. E nós vimos, pelo contexto de Pedro, o que é que ele queria tragar e o que é que ele não conseguiu tragar, porque Jesus estava intercedendo por Pedro, a fé de Pedro. Agora olhem o verso 9. Como é que Pedro diz que nós devemos resistir ao diabo? Resistir-lhe firmes na fé. Ele quer devorar a fé, tragar a nossa fé. O que é que ele quer fazer? Quando você estiver passando por sofrimento, por algum tipo de... seja qual for o tipo de sofrimento, seja diretamente por você ser um cristão e estar sofrendo algo vindo de alguém, pelo fato de você ser um crente em Jesus, ou seja por um sofrimento que eu já citei aqui, enfermidade prolongada, problema financeiro, dificuldade financeira, um problema com um filho rebelde que está te trazendo dor, sofrimento. Irmãos, há inúmeros problemas e sofrimentos que nós passamos e vamos passar. E sempre ele vai querer semear a dúvida em nós. Uma das coisas que ele gosta de fazer é quando nós estamos passando por um sofrimento e nós estamos orando e nós estamos clamando e suplicando e parece que as coisas não estão acontecendo, o sofrimento não cessa, ele está se prolongando. A primeira coisa que ele vai tentar colocar é fazer você pensar que não adianta você orar. Você já orou, nada mudou. É lançar a dúvida na sua mente: será que existe mesmo um Deus que te ouve? É lançar a dúvida até mesmo: será que não está acontecendo nada porque talvez você não é um cristão de verdade? E pode ter certeza, irmãos, ele não vai vir com dúvida leve. Porque a palavra, os termos que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, usa para mostrar como é que o nosso adversário quer tragar a nossa fé, é de um leão rugindo. Já viu um leão rugindo em volta da sua presa? Com fome? Pedro diz: é assim que o nosso adversário ruge. Então não tenha medo dele, porque ele não pode fazer nada e nem tocar em nada na sua vida sem a permissão de Deus. Para peneirar Pedro e os outros apóstolos, ele teve que pedir. Jesus disse: ele pediu para peneirar vocês. Mas também, não fique numa atitude de autoconfiança.
sem levar em conta este adversário sagaz que quer destruir a nossa fé. Porque se ele tirar a nossa fé, o que sobra, irmãos? O que sobra? Se nós sabemos que nós nunca vamos viver nesse mundo sem nenhum tipo de problema, que talvez outros sofrimentos que nós ainda nem passamos e virão sobre a nossa vida, o que vai sobrar se ele tirar a nossa fé em Deus? Nada. Nada. Resisti-lhes firmes na fé. Ok. Sede sóbrios vigilantes. Se eu for sóbrio e vigilante, eu vou resistir a ele firme na fé. Agora, como é que eu posso resistir a ele? A esse adversário? Quais são as armas que Deus nos deu para resistir ao diabo e aos seus demônios? Vamos lá em Efésios 6. Efésios 6. Eu vou ler do verso 10 em diante. Eu não vou expor todo o texto, mas tirar algumas verdades aqui que vão nos ajudar na nossa atitude de sobriedade, estar alerta e vigilante e resistir firme a esse adversário que quer tragar a nossa fé. Verso 10, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos uma força própria nossa para resistir a esse adversário. Aqui é espiritual. A nossa força vem do poder de Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa, revestivos, verso 11, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes, olha lá, resistir, contra as ciladas do diabo. Veja, é um texto paralelo. Lá Pedro está falando que ele ruge como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar, nos devorar, tirar a nossa fé, tirar-nos da nossa posição de firmeza em Cristo. E aqui Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, há uma armadura que Deus preparou para nós. Paulo tem diante dele aqui a imagem de um soldado romano. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, nós só podemos ficar firmes e resistir a ele com essa armadura que Deus fez para nós, irmãos. Para você e para mim, sob medida. E ele diz, porque a nossa luta, verso 12, não é contra o sangue e contra a carne, a nossa luta não são contra os homens, contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, a conclusão é essa, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aí agora ele vai dizer quais são os itens dessa armadura que nós devemos nos vestir com esses itens. Cingindo-vos com a verdade, com a certeza de que as Escrituras, a palavra de Deus é verdadeira. Vestindo-nos com a couraça da justiça, ter diante da sua mente, do seu coração, que a justiça perfeita de Cristo foi creditada a você, e aos olhos de Deus agora você está justificado, você está completamente absolvido, você está em Cristo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, leve a mensagem do Evangelho, não deixe de pregar o Evangelho. Embraçando, verso 16, sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui Paulo usa a figura daquelas flechas que eram molhadas no piche e acesa ao fogo, para poder destruir os escudos de madeira.
Paulo está dizendo que Satanás, ele ataca dardos inflamados. Satanás nos ataca, é o leão ao nosso derredor, irmãos, rugindo para tragar a nossa fé. E qual é o nosso escudo? Para nos defendermos dos ataques, das dúvidas que ele quer lançar sobre nós. Será que Deus te ama mesmo? Olha o que você está passando. Será que Deus se importa com você? Será que se ele te amasse, ele não traria logo um refrigério, essa provação, esse sofrimento demorado, essa enfermidade? Será que ele te ama mesmo? Será que ele cuida de você mesmo? Esses dardos inflamados têm um escudo, irmãos. Pedro diz, resistir-lhes firmes na fé. Paulo diz que esses dardos só podem ser apagados com o escudo da fé. Eu tomo uma posição, abraço a palavra de Deus e as promessas do Evangelho, e quando ele lança as dúvidas na minha mente, eu ataco ele. Porque só há um item na armadura que Paulo descreve do soldado romano, que é uma arma de ataque. Até aqui é defesa, mas olha a arma de ataque. Ele diz assim no verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. No verso 17, ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, como foi que nosso Senhor Jesus Cristo venceu o maligno lá na tentação no deserto? Se tu és o Filho de Deus, se tu és, tentando lançar dúvida em nosso Senhor Jesus com relação à filiação divina dele. Se tu és, todos os dardos inflamados dele, o escudo da fé. Jesus confiava no Pai. Não é se tu és, eu sou o Filho de Deus. E aí ele começa a usar a Bíblia para atacar Jesus, mas distorcendo os textos da Escritura. E Jesus sempre atacando ele com a palavra de Deus. Quando o diabo vier lançar uma dúvida na sua mente, na minha mente, principalmente em tempos de sofrimento, de dor, se Deus está ou não nos assistindo, se Ele ouve ou não as nossas orações, se Ele se importa ou não conosco, se Ele nos ama ou não, como é que nós devemos atacá-lo? Primeiro, nós paramos firmes e resistimos na fé, olhando para o Senhor, para o caráter de Deus, para as promessas de Deus. Porque Pedro, versículos antes, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele cuida de vocês. Deus não desampara os seus filhos. Então nós tomamos as Escrituras. Você está sofrendo? Está doendo? Você tem sido atacado por dúvidas? Ore! Leia as Escrituras. Tome os textos da palavra, onde Deus promete cuidar de nós, estar conosco. Hebreus 13, do verso 5 em diante. Jamais te deixarei, nunca te desampararei. Que poderá me fazer o homem, se é Deus quem cuida de mim? Irmãos, a vida cristã é uma batalha espiritual, todos os dias. E enquanto nós estivermos vivendo aqui, esse adversário não vai dar trégua. E o momento, ou os momentos que talvez você e eu estejamos mais vulneráveis aos dardos inflamados dele, deste leão que ruge querendo tragar a nossa fé, são os momentos de sofrimento, de dor. E a exortação de Deus para nós, através de Pedro, é: fiquem alertas e levem uma vida cristã de vigilância espiritual. Tenha uma vida em que você leve tudo a Deus em oração. Quando você estiver sendo atacado por dúvidas, ore. Senhor, guarda a minha mente, o meu coração do maligno. Abra as Escrituras, tome as promessas da palavra. Vá ao Evangelho,
Você está sofrendo? Vá à cruz. Olhe para o justo, o único justo, morrendo por você e por mim, pelos injustos, para que nós pudéssemos viver para Deus. Não dê ouvidos à voz do diabo, porque ele sempre vai querer tirar a nossa fé. Ele vai sempre querer tirar os nossos olhos do Senhor. Ele vai querer voltar os nossos olhos sempre para o sofrimento, para o tamanho do problema, para a dor. Ele vai fazer com que nós estejamos escutando mais a dor, mais a circunstância, mais o sofrimento do que a palavra de Deus. Pedro traz um ânimo para nós e para esses crentes que estavam sofrendo. Olha o que ele diz no verso 9. Resisti-lhe firmes na fé, nós já vimos, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está querendo dizer para nós essa lição aqui, ó. O sofrimento é algo comum a todos os cristãos. Não é algo exclusivamente seu ou meu. Você está sofrendo? Saiba que nesse exato momento, vários irmãos em Cristo, em várias partes do mundo, estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento, ou talvez outros mais difíceis. Você está sofrendo com uma enfermidade que te traz dor crônica? Há irmãos em Cristo sofrendo da mesma coisa. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho no meu sofrimento. Há uma comunhão no sofrimento, no corpo de Cristo, a igreja. Você sofreu perda de algum ente querido e até hoje há um sofrimento no seu coração? Há muitos e muitos, incontáveis irmãos que estão nesse exato momento enlutados, chorando a perda de um ente querido. Animem-se, vocês não estão sozinhos. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Está passando por uma dificuldade financeira? Você não está sozinho. Há alguns dias atrás nós recebemos um vídeo de um missionário que estava à beira da fome com a sua família. Imagina o quanto o diabo não lutou contra aquele irmão para tragar a fé dele. Olha a tua situação. Você é filho de Deus? Você é pregador do evangelho? Olha como é que está a sua casa. Pedro traz esse lembrete. Estejam certos de que o sofrimento que vocês estão passando está acontecendo e da mesma forma na vida dos vossos irmãos espalhados no mundo. Vocês não estão sofrendo sozinhos. Há milhares e milhares de cristãos neste exato momento sofrendo algum tipo de problema, de circunstância. Nós não estamos sozinhos. É que quando nós estamos sofrendo, parece que nós não conseguimos enxergar a nossa volta, porque o sofrimento está em nós e na nossa vida, e aí nós esquecemos de olhar até irmãos em Cristo que estão passando por coisas piores do que a gente. Às vezes nós estamos sofrendo um problema financeiro, uma dor, uma enfermidade, uma afronta, uma pessoa difícil no nosso trabalho de lidar, que nos provoca tentando tirar a nossa paz ou fazer a gente responder de uma maneira pecaminosa. Mas às vezes nesse exato momento, há irmãos em lugares onde o evangelho não pode ser pregado e eles estão presos, separados de suas famílias, privados da companhia de suas esposas, de seus filhos. E eles estão lá presos e o leão está ao derredor deles com seus dardos inflamados. Mas eles estão lá, firmes na fé, revestidos pelo poder do Espírito Santo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não estamos sozinhos, seja qual for o tipo de sofrimento que nós estamos passando. Há irmãos em Cristo passando os mesmos e outros tipos de sofrimentos. Todo cristão sofre. Todo ser humano sofre.
Mas todo cristão sofre alguns tipos de sofrimentos que só os cristãos sofrem. Não espere que nós vamos passar uma vida aqui sem problema, sem dificuldade, sem sofrimento. Mas se anime, você não está sozinho no sofrimento. Tem muitos irmãos em Cristo, povo de Deus, filhos amados do Pai, que estão sofrendo também. Agora vem a esperança. Verso 10. Ai, que encorajamento, que esperança. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Vamos parar aqui. O Deus de toda a graça. Ou seja, o Deus que tem toda a graça suficiente para nos fortalecer com seu poder e nos ajudar em qualquer circunstância e em qualquer necessidade. É o Deus de toda a graça. Isso nos faz lembrar de alguém que experimentou, ao invés da cessação do sofrimento, experimentou a graça e o poder de Deus para atravessar o sofrimento. O apóstolo Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória. Lembra? Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se dentro ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi elevado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, indizíveis, que não é lícito compartilhar com os homens. E Paulo diz que lhe foi posto um espinho na carne. Foi-lhe colocado um sofrimento terrível, árduo, a ponto dele rogar 3 vezes ao Senhor Jesus que tirasse aquele sofrimento. Não nos é dito tudo sobre aquele espinho na carne, apenas que um mensageiro de Satanás a esbofetear o seu rosto. Talvez não fosse apenas uma causa, mas várias causas de sofrimentos que cercavam a vida do apóstolo. Porque se os irmãos lerem a mesma carta, a segunda aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, ele vai discorrer sobre tudo aquilo que ele sofreu em seu ministério para propagar o evangelho. Ele vai descrever ali naufrágio, açoite, perseguição, até mesmo pelos seus compatriotas judeus, pelos gentios. E como se não bastasse todos os sofrimentos que ele já tinha passado, agora Deus lhe coloca porque diz que me foi posto um espinho na carne. Não foi o diabo que colocou. Foi Deus que colocou um mensageiro de Satanás, que nós não sabemos muito bem como isso era, ou falsos mestres que perseguiam, difamavam Paulo, ou alguma coisa que trazia, eu não sei se algo físico, alguns acham que era doença nas vistas, nós não sabemos ao certo, então vamos ficar por aqui. Mas o certo é que era algo que levava Paulo à agonia, a ponto dele dizer que rogou 3 vezes ao Senhor Jesus para tirar aquele espinho na carne. E o Senhor não tirou. O Senhor disse, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. E Paulo diz, por que é que Deus lhe pôs o espinho na carne? Para que eu não me ensoberbecesse das visões, das revelações que eu tive. Deus trouxe um sofrimento didático na vida de Paulo por amor a Paulo. Para que Paulo não caísse num dos maiores ou piores pecados que o homem pode cair, o orgulho espiritual. Paulo estava correndo um sério risco de, porque Deus deu a ele algo ímpar, que não é dado a qualquer um, levou ele ao paraíso, no céu, mostrou coisas para ele da glória. E o risco de Paulo, depois disso, achar que ele era e cair no pecado do orgulho, da arrogância espiritual, Deus, por amor a Paulo, por misericórdia, trouxe um sofrimento que manteve Paulo humilde e dependente do Senhor, apesar das visões que ele teve, da experiência espiritual que ele teve.
o Deus de toda a graça. Agora olha o final do verso 10. Ele mesmo, depois de sofrido por um pouco, depois de vocês sofrerem por pouco tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Paulo experimentou tudo isso naquele espinho na carne. Deus o aperfeiçoou em humildade, não deixou o orgulho espiritual tomar conta do seu coração. Deus o firmou na fé, mais ainda, o fortaleceu e colocou ele sobre um firme fundamento. A graça de Cristo, o poder de Cristo que se aperfeiçoava na fraqueza dele. Irmãos, Deus é o Deus de toda a graça que vai nos aperfeiçoar através do sofrimento, que vai nos fortalecer para nós suportarmos o sofrimento, que vai nos firmar na fé e fazer com que a gente persevere firmes até o dia final, mesmo no sofrimento, e vai manter a gente em cima de um fundamento sólido. Sua palavra, seu Filho, suas promessas e sua graça, o seu poder. O Deus de toda a graça, que deu toda a graça que Paulo precisava para suportar aquele sofrimento, mesmo não tendo tirado o sofrimento dele. Lhe deu força e poder para suportar e atravessar. Vai fazer isso com você e comigo. Nesse sofrimento que você está passando. Nesse sofrimento que eu estou passando. Ele vai me aperfeiçoar. Ele vai te aperfeiçoar. Ele vai te dar força, poder, graça. E o mais importante, ele vai preservar a tua fé. Sabe por quê? Porque assim como Jesus rogou para que Deus Pai sustentasse e guardasse a fé de Pedro, ele vai cair, Pai, mas não deixa a fé dele acabar por completo. É o mesmo Jesus que Paulo diz em Romanos 8, 31 em diante, que intercede por nós à direita de Deus o Pai. Nesse exato momento, nesse sofrimento que você está passando, nesse sofrimento que eu estou passando, o Senhor Jesus está lá, à direita do Pai, dizendo: Pai, guarda a fé dele, guarda a fé dela. Vai falhar, vai fraquejar, vai ter pouca fé, mas não deixa terminar. Guarda, Pai, porque nós temos um plano na vida dela, nós temos um plano na vida dele. Nós escolhemos antes da fundação do mundo, para a glória final. Nós vamos guardar, Pai, nós vamos proteger, Pai. E quer ter uma certeza de que Deus vai proteger e guardar você até o final? Independente do que vier acontecer na sua vida, não é pela sua força. Na mesma carta, no capítulo 1, 1 Pedro 1, Pedro 1, versículo 3. Olha isso. Olha como é que a nossa fé é preservada. Sabe a doutrina da perseverança dos santos? É o quinto da tulipe, né? Das doutrinas da graça. Que todo crente verdadeiro não vai cair, definitivamente. Pode falhar, pode cair, mas o Senhor traz de volta. O Senhor vai levar cada eleito até a glória final. Com que poder? Qual é a promessa que nós temos para nos agarrar diante dos dados inflamados do maligno e ter a certeza? Não interessa qual o sofrimento, qual a dor, o Senhor vai me guardar. Ele vai me levar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, ou seja, nos deu um novo nascimento para uma viva esperança, uma esperança de vida eterna. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois, a promessa, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Pedro está dizendo, vocês vão ser guardados pelo poder de Deus, e o instrumento que Deus vai usar é a fé. A fé que é um dom, a fé que você nunca teve por si mesmo, que foi dada pelo Espírito Santo. Deus vai guardar essa fé aí. Você pode até falhar, às vezes essa fé ficar pequenininha, mas definitivamente o Senhor vai guardar você com essa fé e você não vai se afastar do Senhor definitivamente. A promessa é: Deus vai nos guardar mediante o seu poder. Deus vai nos guardar porque Ele é o Deus de toda graça, irmãos. Essa é a esperança que Pedro dá para os irmãos que estavam sofrendo e para nós. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo, versículo 10 aí de 1 Pedro 5, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Pedro está tomando o contexto que aqueles irmãos estavam vivendo de sofrimento terrível e de dor, perseguição, e está colocando o cenário de sofrimento num quadro maior, para fazer com que esses irmãos possam se voltar para algo que está no futuro, uma esperança futura, mas que é certa, e só é certa porque Deus chamou esses irmãos. Aqui nós temos tanta doutrina, que só nesse versículo, irmãos, daria 1 hora, 1h30, 2 horas, porque aí nós iríamos para Romanos, iríamos para tantos textos da nossa união com Cristo, porque veja o que Pedro diz aqui: o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Primeiro, Deus nos chamou. Se você é crente, não foi porque você um dia acordou e disse: eu quero ser crente. Claro que houve um momento em que você quis Deus, mas você o quis porque Ele o chamou com o chamado da graça, o chamado irresistível pela obra do Espírito Santo. Deus chamou você. Pastor, eu estou sofrendo, tem uma circunstância difícil na minha vida. Deus chamou você em Cristo. Você só está em Cristo porque Deus te chamou. Deus te trouxe por meio da obra do Espírito, o chamado eficaz. Deus te deu vida espiritual, você estava morto. Deus emitiu um chamado por meio da palavra e o Espírito Santo operou no seu coração. Mas Ele te chamou com um alvo para te levar a um lugar, a um estado, a uma condição. Veja, Ele vos chamou em Cristo para a sua eterna glória. Sabe qual é o seu alvo e o meu alvo? Sabe qual é a finalidade, o alvo final da nossa existência? Porque Deus nos escolheu para isso antes da fundação do mundo? Sermos conformados com a imagem do Senhor Jesus Cristo na volta dele. Revestidos de glória, corpos glorificados. Todas as vezes que você e eu estivermos sofrendo, para onde nós temos que olhar? Para a graça futura, para a esperança da glória. Veja, lá em Romanos 5, quando Paulo vai falar dos resultados da justificação, ele diz que nós fomos introduzidos a esta graça, na qual estamos firmes, e ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma das alegrias do crente é olhar para o futuro, para o dia da vinda de Cristo, e ter a certeza inabalável: eu receberei um corpo glorificado, eu serei exatamente igual a Jesus, só não serei divino como Ele, mas serei um homem perfeito com um corpo glorificado como o dele. Eu estarei no novo céu, numa nova terra, num novo mundo, aonde a palavra nos garante que não haverá dor, não haverá enfermidade, não existirá mais a morte, toda lágrima será enxugada. Este é o destino. É para isso que Deus te chamou.
Deus não te chamou para viver o melhor aqui nessa vida. Há coisas boas aqui, há momentos bons, mas o melhor está por vir. Então, diante do teu sofrimento e do meu, vamos olhar para a nossa esperança, vamos olhar para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, a glória eterna. Veja, não é só que fomos chamados para a glória, não é só que fomos chamados para desfrutar da imagem de Cristo por algum tempo, é glória eterna. Nós vamos entrar num estado, quando Cristo for manifestado, num estado novo, pleno, perfeito, e isso é sem fim, é eterno. E o sofrimento que você e eu estamos passando aqui, ele diz aqui, o Deus de toda graça, verso 10, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Comparado com a glória que espera vocês, o sofrimento aqui é... 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo falando do sofrimento, ele diz, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um imenso peso de glória. Não olhando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas olhando para aquilo que não se vê, por aquilo que não se vê é eterno. O que é que Paulo estava dizendo em não olhar para aquilo que se vê? A leve e momentânea tribulação do verso anterior. Quando eu olho para o sofrimento, eu preciso ter a perspectiva do que esse sofrimento está produzindo para mim. Deus trabalha em nossa vida em meio ao sofrimento, irmãos. Paulo fala isso em Romanos 5, quando ele, depois de falar que nos gloriamos na glória de Deus, ele diz, e nos gloriamos na tribulação. Por que um crente se gloria no sofrimento? Paulo, o que é isso? Porque o sofrimento produz perseverança. E a perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, a certeza de que somos crentes, a esperança. Tiago fala a mesma coisa. Quando vocês passarem por sofrimento, tribulação, tenham isso em mente. É isso que vai gerar perseverança. O sofrimento é uma maneira de Deus escoimar, como Pedro diz no capítulo 1, como faz com o ouro, tirar as impurezas para ficar só o metal puro. Como é que Deus tira as impurezas que atrapalham a minha vida de fé? Me passando no fogo. Te passando no fogo do sofrimento. Mas a gente tem a esperança, porque lá em 1 Coríntios 10 também Paulo diz, não há tentação que sobreveio sobre vocês que não seja humana. E Deus mesmo não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ele mesmo enviará o escape. Deus envia o sofrimento, mas Deus também traz a força, a graça que nós precisamos para não acontecer o que o diabo quer, tirar a nossa fé por completo. Isso não. Agora, Deus nos chamou à sua eterna glória em Cristo. Pensa nisso. Eu falei para uma pessoa hoje, tem sofrimento, que só tem uma coisa que sustenta a gente. Uma verdade gloriosa que está nessa expressão, em Cristo. E o que significa em Cristo? A doutrina da nossa união com Cristo. Nós não estamos mais em Adão. Aquele homem que nasceu, lembra? Unido a Adão, debaixo da culpa de Adão, debaixo da lei, da condenação da lei, debaixo da esfera do reinado do pecado, debaixo do medo da morte. Lembra esse homem? Esse homem era eu e você antes da conversão. E quem nós somos agora, pastor? Nós somos agora um novo homem em Cristo. Porque nós fomos unidos a Cristo. E quando nós fomos unidos a Cristo, batizados em Cristo,
pelo Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo nos batizou em Cristo, e nós somos um corpo unido a Cristo, que é a cabeça. Ele nos fez participantes de tudo que aconteceu com Cristo. Cristo viveu uma vida perfeita sem pecado, essa vida agora é minha, a minha justiça. Cristo morreu na cruz, satisfazendo as demandas da lei e da justiça de Deus. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. Quem você era em Adão, a sua antiga humanidade, foi crucificada com Cristo. Sepultado, Paulo diz em Romanos 6, com ele na morte. Mas também Paulo diz, e ressuscitamos com ele em novidade de vida, ou seja, nós também somos participantes da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou como cabeça de uma nova humanidade. Você não está mais unido ao Adão, você está unido ao segundo homem, Jesus Cristo. E é por estar unido a Cristo que você tem a certeza da glória eterna. O Deus de toda a graça que nos chamou à glória eterna em Cristo. Pense nisso todas as vezes que você estiver sofrendo, lutando. Eu sou uma mulher, eu sou um homem em Cristo. O sofrimento é real, esse mundo é cheio de dor, o sofrimento invadiu minha vida, mas a minha posição, a minha condição, agora é que eu sou um homem e uma mulher em Cristo. Quando Deus olha para mim, ele vê Cristo, ele não vê mais Adão. Ele não me vê mais no pacto das obras, como o pastor está ensinando, ele me vê debaixo do pacto da graça. Esperança em meio ao sofrimento, eu não vou encontrar e nem você em outro lugar, irmão. Se a tua esperança é, não, a minha esperança é que vai chegar um momento na minha vida aqui nesse mundo que eu vou ficar sem nenhum problema, sem nenhum sofrimento. Não se iluda. Não se iluda. Nós temos que construir a nossa alegria, a nossa esperança em Jesus. Porque tudo aquilo que nós, até coisas boas, lícitas que Deus nos dá, as boas dádivas, os bens, amigos, pessoas, relacionamentos, são coisas boas, nós temos que preservar, fazer para a glória de Deus, mas não coloque a tua confiança e a tua esperança nisso. Porque quando isso falha, você perde o chão. Você fica deprimido, você fica triste, você não consegue se alegrar. Mas a esperança que Pedro chama a gente para olhar aqui, não é esperança no sentido assim, bom, vamos ficar olhando para ver se acontece. Esperança no Novo Testamento, você traduz por certeza. Certeza. Qual é a certeza que eu posso ter para encontrar encorajamento, pastor, conforto, consolo para o sofrimento? O Deus de toda graça não vai faltar com o seu poder e o seu cuidado, mesmo que ele permita o sofrimento na sua vida. Segundo, este Deus de toda graça, um dia, individualmente, ele chamou você. Porque ele havia escolhido você antes de criar o mundo. E quando chegou o tempo decretado por ele, na sua história de vida, usando os meios que ele, por sua providência, quis usar, alguém pregando um folheto, um livro, uma leitura bíblica, ele chamou você pela obra soberana do Espírito Santo. E ele chamou você e ele te deu algo chamado fé. Que ele promete aqui que ele vai nos guardar com ela até o final. Em 1 Pedro, do capítulo 3 em diante. Seremos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E aí, com essa fé, o Espírito Santo nos batizou em Jesus e nos uniu a ele, nos tirou de Adão. Toda a maldição que estava sobre o primeiro homem acabou lá na cruz. Porque alguém assumiu aquela maldição em nosso lugar. E agora, o que tem para nós de esperança é bênção. Não é só
a gente achar que bênção é a ausência de problema e de sofrimento. Não. Às vezes o sofrimento é bênção. Ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, para o crente é bênção, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E Ele vai usar essa dor, esse sofrimento, a minha dor, o meu sofrimento, a sua dor, o seu sofrimento. Ele vai usar isso como usou na vida de Paulo, para te fazer mais parecido com Jesus. E Ele vai te sustentar, porque o chamado dele é para te levar para a glória eterna. E se Ele não te levar para a glória eterna, significa que em algum momento a vontade de Deus falhou e não pôde ser cumprida. Isso é impossível. Isso é blasfêmia. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se Deus escolheu uma pessoa antes da fundação do mundo, e a Bíblia diz que escolheu para a glória eterna, o número exato dos eleitos é o mesmo número que estará na glória eterna. Nenhum se perderá, nenhuma unha se perderá. Não importa o sofrimento que vier na sua vida. Não importa. Pode vir o sofrimento mais terrível sobre você. O leão vai rugir. Mas se você estiver vigilante, numa vida de oração, comunhão com o Senhor, leitura da palavra, para manejar a palavra e contra-atacar o leão. E se defender com o escudo da fé, olhando para o Deus que te chamou para a esperança da glória eterna. Ele não vai tragar a sua fé. Porque Deus prometeu nos guardar pela fé. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê nesse exato momento para todos os cristãos, aqueles que estão e que vão assistir essa mensagem, toda a força, toda a graça que cada um de nós precisamos para cada circunstância que nós estamos atravessando ou que ainda vamos atravessar, com os nossos olhos para o chamado da glória eterna em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, vamos orar? Agradecer. E que Deus nos dê um resto de semana cheio da sua graça. E acredite, ao sair por aquelas portas você vai precisar da graça. Mas a graça dele se renova todos os dias. Vamos orar. Pai, no bendito nome do Senhor Jesus, graça te damos pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Graça te damos, Senhor, pela exortação de vivermos uma vida de vigilância espiritual, porque há um adversário que não brinca, mas nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor prometeu nos guardar, mediante o seu poder, pela fé. Mantenha os nossos olhos olhando para o futuro glorioso que nos espera, por estarmos unidos a Cristo, a glória eterna. E não será por pouco tempo, Pai. Será por uma eternidade sem fim. Senhor, dá-nos a graça de vivermos com os olhos e o coração nas coisas do alto, para podermos enfrentar as coisas daqui, para a glória do seu nome. Leva-nos em paz para a nossa casa, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação,